Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos à Rádio da Terra. Mais um dia, mais uma noite de assuntos interessantes sobre o mundo metafísico. Espero que todos estejam bem. Peço que vocês tenham paciência aí, que de vez em quando o nosso programa está apresentando instabilidade, tá? É o programa, o software do computador. Ontem ele nos deu aqui uns bailes e hoje também ainda continua apresentando instabilidade. E caso o som desapareça repentinamente, fiquem tranquilos que o mais rápido possível eu retorno, tá? Então estou prestando atenção em todos os detalhes aqui. Gostaria que você me dissesse, quem estiver no chat, se vocês estão ouvindo bem. Tá? O som está chegando bem, me dá esse alô só para eu saber aqui. Enquanto isso, quero dar boa noite a Valquíria de Bortoli, Jussara Rison, Ivone Assis, Simone Gorla, Vera Pinho, Benedita Escaleira, Carlos Dias Brum. Aí vem depois Cláudia Meiros, Miguel Cabral, Naná Tarsila, Jorge Souza, Denise Hofmeister, Maria Freitas, Silvia Regina. Boa noite a cada um de vocês. E eu não consegui ainda acessar aqui o meu e-mail. Hoje o dia foi muito corrido para variar. Então ainda não sei se vocês enviaram algum pedido, alguma questão, mas já já a gente consegue bater um papo aqui com vocês, tá? Ontem tivemos a entrevista com Ibiatã Upadian. Muitas pessoas curtiram, né, e gostariam que ele retornasse. Irei fazer contato com ele assim que possível para ver se a gente traz mais uma vez. Hoje, toda quarta-feira, nós temos a leitura de oráculos, né? E sempre iniciamos com as informações sobre os cursos e também as essências do Cristais de Oz. Inicialmente, há um tempo atrás, eu fazia, né, a primeira leitura da carta da noite, mas hoje nós estamos iniciando sempre falando dessa nossa parceria com o Instituto, né, que tem a ver com os Cristais de Oz, Dr. Oswaldo Coimbra, e isso nós vamos falar para você que está aí no chat e para você que está apenas ouvindo, né? Quem estiver apenas ouvindo, um abraço e boa noite também, né? Não consigo falar o nome de vocês, obviamente. Então, em mais informações, vocês podem clicar no link aí embaixo, que você tem o link do Cristais de Oz, www.cristalsdeoz.com.br. Tem 2 banners de informação bem aí abaixo. Um deles é do curso que vai ocorrer agora no dia 27 e 28 de setembro. Inclusive, estarei lá, viu, gente? Se vocês quiserem também passar lá para dar um oi, estarei fazendo esse curso, participando desse curso, junto com o Dr. Oswaldo Coimbra, que tem uma seriedade muito grande em ministrar as informações. Então, esse curso será dia 27 e 28 de setembro, no sábado das 13 às 18 horas e no domingo das 9 às 14 horas. E são conhecimentos muito importantes para os dias atuais e pode ter certeza que vocês vão ficar com informação para evitar precisar da nossa medicina convencional, vamos assim dizer, né? Porque vocês vão receber informações para entender tudo sobre chakras, avaliar os chakras, saber o porquê de diversos problemas de saúde, e vocês mesmos podem aprender isso no curso deste final de semana. Dr. Oswaldo Coimbra é profissional da saúde que vai transmitir esses conhecimentos e sempre, como em todos os seus cursos, utiliza uma linguagem extremamente acessível e fácil. Maiores informações, telefone 11 30 42 18 12. Tá ok? E hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre couraças. Couraças, uma excelente anestesia, mas uma faca de 2 gumes. Couraças
são endurecimentos de músculos e articulações em alguma parte do corpo. São criadas por meio do processo de psicossomatização, isto é, geração das doenças físicas devido a um desequilíbrio emocional. Também existem couraças adiposas, que são acúmulos excessivos de gorduras em regiões localizadas do corpo. Tanto as couraças musculares e articulares quanto as couraças adiposas são criadas para anestesiar sensações corporais. Por exemplo, muitas vezes uma região do corpo possui uma tensão muscular tão intensa que seria insuportável sentir as dores provocadas por essa contração muscular. Para anestesiar um pouco esse local, o organismo espontaneamente começa a diminuir o envio do fluxo sanguíneo para aquela região, fazendo com que ela receba menos estímulos nervosos e, consequentemente, sentimos menos dor. Essa parte é muito benéfica, mas se esse processo continuar por muito tempo, a região começa a ficar debilitada e os órgãos próximos a ela começam também a receber menos sangue, oxigênio e energia vital. E todo o funcionamento e a vitalidade desses órgãos começa a decair, chegando a gerar doenças graves, como câncer, por exemplo. Esse estudo faz parte de todo o legado deixado por Wilhelm Reich, psiquiatra alemão discípulo de Freud, que desenvolveu toda uma teoria bastante elaborada e complexa sobre o processo de psicossomatização e suas consequências no corpo. Baseado em seus estudos, vários profissionais da área criaram algumas técnicas com o intuito de ajudar os pacientes a dissolverem essas zonas de tensão. Entre muitas técnicas, podemos citar a bioenergética, de Alexander Lowen, e a vegetoterapia, de Federico Navarro. No sistema Cristais de Oz, existe um grupo de essências que se chama anéis de couraça, que tem como função ajudar a dissolver essa tensão exagerada dos músculos nas articulações e também ajudando a dissolver as couraças de gorduras. Consequentemente, os sintomas físicos são aliviados e os sintomas emocionais passam a ter uma grande chance de serem resolvidos definitivamente. Mas as couraças são apenas consequências de um desequilíbrio psicológico. São as sensações de fragilidade e as limitações de nosso potencial que existem dentro de nossa personalidade que geram diretamente as couraças. E todo esse processo impede a prosperidade e a paz em nossas vidas. Agora, em outubro, será realizado na cidade de São Paulo um curso intensivo sobre esses distúrbios emocionais, incluindo as couraças e os bloqueios psicológicos de nossa personalidade. O Dr. Oswaldo Coimbra Júnior irá transmitir os conhecimentos suficientes para realizarmos um diagnóstico preciso e conhecer as essências cristais de Oz que auxiliam diretamente na resolução desses bloqueios emocionais. O programa completo do curso está no site www.cristalsdeoz.com.br. Não percam essa oportunidade para conquistar uma melhor qualidade de vida. E o curso será realizado dias 18 e 19 de outubro, sábado e domingo, no Instituto Toque de Luz. As informações pelo telefone 11 3042 1812 ou 16 36 35 13 36. Repetindo o telefone de São Paulo, 11 3042 1812, ou entre no site do cristalsdeoz.com.br. Então são 2 cursos, hein, gente? Um nesse final de semana, agora sobre radiestesia, chakras, e esse sobre as couraças, que será em outubro. Tá legal? 18 e 19 de outubro, ambos ministrados pelo Dr. Oswaldo Coimbra Júnior. E aí, grandes informações, né? Então, muita coisa boa. Aí o Sistema Cristais de Oz trazendo para nós também a possibilidade de atingir essas couraças que estão aí nos causando inúmeros problemas. Bem, amigos, nesse momento eu peço um pouquinho do silêncio de vocês. Eu vou deixar aqui uma reflexão
para a gente ouvir e volto já já com a leitura do oráculo xamânico. Então, a partir deste momento, vou pedir a todos que façam uma breve sintonização, uma respiração, um breve silêncio, que não digitem no chat, para que possamos entrar em sintonia da carta do momento que eu vou sacar da carta xamânica. E assim nós teremos a mensagem do Grande Espírito. Apenas receber uma mensagem com o coração. Vamos nos colocar à disposição com seriedade. Esse é um momento de seriedade, porque com o sagrado não se brinca. Nós podemos ter irreverência com o sagrado, mas não brincar com o sagrado. O sagrado é leve, o sagrado é bonito, o sagrado é sagrado, mas não podemos jamais ter desrespeito a esse momento. E a carta que sai é a carta 15, é a carta do bastão que fala. O bastão que fala me faz recordar cada sagrado ponto de vista, completo, dentro do círculo, do elo sagrado. Bastão que fala, para quem não sabe, né, ou pau falante, bastão falante. Existe uma tradição dos índios, quando eles estão em reunião, que é a seguinte. Na tradição, existe um bastão, né? Esse bastão pode ser um pedaço de madeira, né? Um pau. Normalmente é um bastão da tradição, já muito antigo, que todos os ancestrais usavam. Mas pode ser qualquer objeto. Pode até ser uma caneta no mundo moderno. Que é o seguinte, só pode falar na reunião quem está de posse do bastão e os outros escutam. Então, quando sai essa carta, significa que nós estamos sendo solicitados a prestar atenção no que o outro fala e não somente naquilo que a sua cabeça quer falar. Numa reunião, nós temos que ter o respeito de ouvir o que o outro tem a dizer. E nas tribos indígenas, somente quando quem estava com o bastão da fala terminasse de falar é que ele passava o bastão para outro. E aí então o outro chegava na sua vez de falar. E assim continuava até que todos falassem. Para que não houvesse tumulto, para que não houvesse confusão, isso era um recurso usado e tem sido resgatado em vários grupos ao redor do mundo. Vou ler nesse momento qual é a aplicação do bastão que fala. O bastão que fala nos recorda que o ponto de vista alheio é muito valioso e nos ensina a maneira de escutar e colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Estamos sendo solicitados a não interromper aqueles que estão partilhando sua sabedoria conosco. Devemos aprender a ouvir os outros, que a vida nos oferece inúmeras escolhas e respostas para qualquer dilema que nos seja colocado. Se o bastão que fala apareceu em sua sequência hoje, você provavelmente não está se permitindo nenhuma nova opção em sua atual situação, ou ficou estagnado em uma única meta, e por isso não consegue vislumbrar a luz no fim do túnel que você mesmo criou. Abre-se para novas oportunidades. O bastão que fala anuncia que elas estão para surgir em sua vida. Lembre-se de que todos os sinais de vida de todas as escolhas estão disponíveis para aqueles que sabem ouvir. Está surgindo uma outra oportunidade para que o seu crescimento se faça por um novo caminho. Use esse presente agora e use-o com sabedoria. Olha que gostoso, né? Então, presente aí
para todos está chegando. E isso é muito bacana, para que a gente possa ter esse presente e com respeito. A Maria Freitas colocou aí um exemplo, né, de um bastão falante, um pau que fala, bastão falante, tem esses nomes. Então é muito interessante. Como foi isso para você, né? Como que você hoje está? Como que essa mensagem chegou para você? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Enquanto você comenta aí no chat, eu vou fazer contato com a Denise Hofmeister, que vai ler para nós oráculos baseados no tarô mitológico. Tá? Ela vai comentar um pouquinho também sobre isso com a gente daqui a pouquinho. Então, enquanto vocês conversam aí no chat como foi para você e qual foi o aprendizado do bastão que fala, que eu acabei de ler, irei fazer o contato com a Denise Hofmeister e volto em alguns minutos, tá bom? Já, já. Olá, amigos. Então, agora já estamos aqui ao vivo com Denise Hofmeister. Alguém comentou alguma coisa? Vamos ver aqui. Permissão para entrar no chat. Permissão concedida a Emerson. Seja bem-vindo a todos. Eu já falei boa noite para todo mundo, né? Mas algumas pessoas entraram depois. Então, boa noite a quem entrou nessa semana, tá ok? Nessa semana que eu estou lendo o chat aqui, confundi as coisas. Denise, boa noite, querida. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes da rádio. Muito bom estar aqui com vocês. E então, fale sobre o tarô mitológico de hoje. Então, né, mais uma vez, as cartas vão acrescentar aquilo que tu já falou antes. Isso é muito interessante, porque a primeira carta que eu tirei, né, naquele momento que todo mundo estava quietinho, se concentrando, foi a carta número 6 do chamado Os Enamorados, que justamente fala de escolhas. Né? Como tu havia comentado antes, são escolhas que precisam ser feitas, sabe? Que muitas vezes a gente observa, né? E não sabe que escolha fazer no momento. Essa escolha é uma escolha bastante emocional, sabe? Junto com esta carta veio a carta da temperança, que ajuda a compreender de uma forma um pouquinho mais equilibrada nossas escolhas. Enfim, essas duas cartas juntas simbolizam que a primeira fala de uma escolha emocional e a segunda pede um temperar. A carta da temperança significa temperar. Temperar a emoção com o quê? Com o nosso pensamento. Porque as nossas emoções nos levam a fazer escolhas, às vezes, não muito boas na vida. Então, equilibrando o nosso coração com os nossos pensamentos, nós conseguiremos chegar num equilíbrio. E a terceira carta que apareceu hoje para nós foi a carta do Imperador. Então, resumindo essas três cartas, né, simboliza que nós temos que fazer essa escolha. Essa escolha é uma escolha emocional e racional, um equilíbrio, porque a carta da temperança vem pedir equilíbrio para que nós consigamos fazer atitudes corretas, para que aquilo que nós tenhamos pensado, queremos conseguir, seja realmente efetivado. Porque se nós continuarmos apenas nesse emaranhado emocional, nós não vamos conseguir concretizar nada. Né? Esse mundo é um mundo dual, ele precisa do equilíbrio para que a gente consiga ter uma ação efetiva, uma ação concreta e que nós consigamos realmente atingir nossos objetivos. Então, a escolha tem que ser permeada pela razão e pela emoção para que a nossa ação seja correta. É essa a ideia de hoje. É interessante, realmente sempre complementando a leitura da carta xamânica. Da carta xamânica. Isso é muito bonito, né? Todas as vezes que a gente tem feito, né? Eu tenho participado,
não teve nenhuma oportunidade em que elas não se complementaram. Quando tu começou a falar da carta, e eu já tinha tirado as cartas, que quando tu tira a carta, eu tiro as minhas aqui. Aí eu tirei as 3 cartas e pensei, eu acho que hoje elas não vai haver uma sincronicidade. Mas à medida que tu foi falando, que tu entrou nas escolhas, enfim, né? Começou num assunto, terminou no outro, e as escolhas que realmente é o importante, né? Nós temos equilíbrio para fazermos as melhores escolhas, porque a vida é feita de escolhas. Os enganos que nós cometemos são decorrentes dessas escolhas emocionais, né, que nos fazem esse emaranhado, daquilo que estava colocando antes dos florais, dos florais de Oz. É importante isso, né? Tirar esse ranço emocional que é um pouco condicionado e ir na fonte, né? Então, o equilíbrio, e a fonte é equilíbrio, né? O grande espírito é equilíbrio. E assim a gente consegue concretizar e nos ajudar e ajudar os outros que estão conosco. Maravilha. E você também comentou, Denise, que gostaria de falar um pouco sobre a mitologia, né, para os ouvintes. Por favor, mas sinta-se à vontade. Na verdade, assim, eu sou formada em história, né? E em função do trabalho que eu faço com o tarô mitológico, que as cartas são baseadas na mitologia e nos mitos gregos, né? A mitologia é um assunto, para mim, muito interessante. E os mitos vêm nos falar sobre a origem do mundo, sobre a origem dos deuses, heróis, e muito, muito do comportamento humano. Se nós formos pensar, nós vivemos muitos mitos, né? Nós estamos muito vinculados com os mitos. E esses mitos, se nós formos analisar, eles tentam explicar o comportamento humano, a realidade que nós não entendemos, sabe? Eu vou dar um exemplo interessante, porque a gente está recém entrando na primavera, né? Então, tem um mito grego que fala, tenta explicar como é que as estações do ano acontecem. Né? É o mito de Deméter, que é a grande deusa da agricultura. É ela que, segundo os gregos, fornecia para eles a alimentação. Né? Então, Deméter é a grande mãe, uma mãe de doação, ela doa o alimento para os homens, e ela tem uma filha chamada Perséfone. Existe o mito do rapto de Perséfone. A Perséfone é raptada por Hades, pelo deus do mundo subterrâneo, que rapta a filha dela, porque ele se apaixona perdidamente por ela. E como ele não conseguiu o consentimento de Deméter para namorar a filha e casar com ela, ele toma uma atitude de raptá-la. E ele leva ela para o mundo subterrâneo. Deméter fica muito decepcionada, muito triste, não sabe aonde a filha está. Ela vai procura durante muito tempo pela filha, até que descobre que ela foi raptada por Hades. E aí ela vai a Zeus pedir para que ele interceda, para que o Hades devolva a filha para ela. Zeus não quis muito se incomodar, então não tomou nenhuma atitude. O que ela fez, né, para mostrar o quanto ela estava desgostando dessa situação? Ela simplesmente se recolhe, ela sai do Olimpo e vem para a Terra. Só que nesse movimento, né, como ela é a doadora de vida, no sentido de fazer as plantações vingarem e os homens terem alimento, quando ela se recolhe, nada mais vai nascer, a plantação morre, as árvores perdem as folhas, então a vida mingua, porque ela não está doando, né, a sua energia para que aquilo aconteça. Então, Zeus fica muito preocupado, porque ele tem que ajudar os homens a se manterem, pede para que ela
retorne. E ela disse que só retornaria se a filha dela voltasse. Então, claro, né, Zeus acaba tendo que ceder, intercede em relação a isso. E aí a Perséfone volta, né, com uma condição de retornar ao mundo de Hades durante 3 meses do ano, né? E quando ela volta, a primavera acontece. Volta tudo a surgir, né? As frutas começam a florescer, tudo começa a voltar ao normal. Então, esse mito é uma forma que os gregos tinham para explicar as estações do ano. Então, quando chega no final do outono, Perséfone fica residindo no mundo subterrâneo, a plantação não ocorre e todo mundo para e a vida para no inverno. Então, os mitos fazem isso, né? Eles tentam explicar situações que naquele momento as eles não compreendiam, né? As estações. Então, a tentativa de explicar. Então, o mito é muito interessante nisso, sabe? E nós temos mitos em todas as culturas humanas, desde a época bem primitiva, tem muitos mitos, e eu acho que é um assunto interessante das pessoas observarem, porque muitas vezes nós cumprimos um mito pessoal, sabe? E o tarô mitológico tem essa facilidade, né? A gente consegue, através desses mitos, entender o nosso próprio comportamento, entendermos que emoções estão nos travando, que pensamentos não estão sendo legais no momento. Então, é uma ajuda super interessante. Então, é isso. Realmente estudar mitologia é uma coisa maravilhosa. Uma vez, Denise, eu fiz um curso para descobrir a deusa, né? Porque todos nós temos uma deusa que é baseado nessas deusas da mitologia grega. E eu achei muito bacana. Você sabe alguma coisa a esse respeito? De você descobrir qual é a sua deusa? Eu sei que tem pessoas que trabalham, porque tem várias. Porque o interessante do Olimpo, que foi a última geração de deuses gregos, né? Porque a história é assim, ó. Antes dos Olímpicos existiam os deuses, os titãs, que eram deuses mais turbulentos, tá? Então, o que a mitologia grega fala? Ela fala que existia um caos, né? E em que Gaia se apaixonou por Urano. A partir daí vem uma segunda geração de deuses, que são chamados deuses titãs, que são os mais turbulentos, e tudo é uma explicação de como a Terra foi evoluindo, né, até chegar nos deuses olímpicos. Houve guerras entre eles. Né? Então, os olímpicos... E no Olimpo existem várias deusas. Né? Cada uma simboliza, tem Atena, tem Deméter, tem Afrodite, tem Juno, tem Hera, sabe? Muito parecido com a mitologia romana, né? Tem várias deusas e cada uma tem, vamos dizer assim, ó, cada uma é um arquétipo, cada uma é um tipo feminino, como também tem vários arquétipos masculinos. Né? Então elas vão, se tu te identificar com alguma deusa, tu vai ter ela dentro de ti, aquelas características daquela deusa dentro de ti. E aí tu vai ver como é que tu lida com as tuas emoções e com os teus pensamentos. É bem interessante essa ideia, sabe? Com certeza. Querida, muito bom. Quer comentar mais alguma coisa? Quer deixar mais algum recado aqui com os ouvintes? Não, já que tu colocou essa questão das deusas, deve ter, certamente tem na internet, né, a descrição dessas deusas. Por que as pessoas não vão procurar, né? O que tu acha? Legal, podemos fazer essa pesquisa e depois... fazer isso aí. Tem várias deusas, no mínimo 5 deusas interessantíssimas. Independente de tu fazer um curso ou não, tu pode ir lá, olhar e procurar, né? Tipo assim, interpretação psicológica ou que tipo de deusa, que tipo de feminino simboliza tal deusa, né? É bem interessante. Eu vou procurar, eu não procurei ainda, eu vou procurar um vídeo que tem do Campbell,
Joseph Campbell foi um dos maiores estudiosos de mitologia. Ele tem vários vídeos na internet muito bons que valem a pena as pessoas escutarem, tá? Porque segundo o estudo dele, nós vivemos os mitos que nós aprendemos da nossa infância. Então, vem vindo uma série de conceitos e regras e preconceitos que nós temos em nós, dos quais nós precisamos nos dar conta. Porque é em cima desses conhecimentos adquiridos na infância que nós fizemos as nossas escolhas, tá? Só para fechar o que a gente estava falando de escolhas, tá? Legal. Então, segundo ele, existem historinhas gravadas no nosso HD, quer dizer, no nosso inconsciente, dos quais nós não temos, às vezes, a mínima noção que esse programa, esse Windows está rodando no nosso inconsciente. E é em cima disso que muitas vezes fizemos escolhas aleatórias, que não é o que o jogo nos falou hoje, né? É termos consciência das escolhas que temos que fazer. Pois é, isso aí. Muito, muito bom. Gostei, é isso aí. Gostei da lembrança, gostei das observações. E se um dia você quiser comentar mais sobre a mitologia, mais sobre as deusas, fique sempre à vontade, tá bom? Tá, de repente, assim, de repente no programa seguinte, de repente eu faço esse apanhado e a gente pode conversar sobre isso. Sim, eu acho Mas que interessante. eu vou colocar o link do vídeo do Campbell. Podemos conversar sobre esse vídeo também, que é muito bom. Eu quero que tu veja, as pessoas vejam, porque tem muitas coisas para ser muito discutidas ali, sabe? Com certeza. Justamente ótimo. com relação a isso, né? No que nós nos baseamos, onde, em que conhecimento, em que programas, né, que estão gravados no nosso HD, que nós fizemos as nossas escolhas. Sabe? O O Campbell fundo é bem baixo. Com certeza, o Campbell é fera, assisti os vídeos dele, são maravilhosos, faz parte dos meus estudos de filosofia. E deixamos aqui então o recado, Denise Hofmeister, recomendando os vídeos de Joseph Campbell. Antes de você finalizar, eu vou abrir aqui no chat. Se alguém quiser fazer pergunta, aproveita e faz uma pergunta para a Denise, tá? Pode finalizar aí, querida, pode finalizar. Pode falar o que você ia falar. Não, é só isso que eu acho que é importante a gente começar a questionar essas questões, né, Celso? De onde vêm as nossas escolhas, sabe? Isso é uma coisa, já que apareceu na carta, né, do baralho xamânico, e apareceu, né, foi contundente no jogo com o tarô, e eu acho que é um dos assuntos muito sérios para a gente pensar, sabe? Para a gente ver da onde vem as nossas escolhas, como é que nós fizemos, como é que é este processo. Eu não entendo muito bem ainda, sou bem sincera, mas eu estou buscando uma resposta. Mas enfim, só para deixar pontos de interrogação, né, Felso? Com certeza, porque a vivência que eu fiz nesse curso, a seriedade é muito grande, você descobre tudo sobre as características básicas do ser humano, reconhecendo a sua deusa interior, seja do homem ou seja da mulher, né? Tanto faz. Com certeza, todos têm. É impressionante como isso é correto, sério e assim bate mesmo. Lembrando, né, que o Jung falava, né, que toda mulher tem o seu Yang e todo homem tem o seu Yin, né? O ânima e o ânimos que ele comenta. E tem muito a ver, Celso. É muito interessante, assim, como a gente encontra respostas, né? Eu estou sempre perguntando, procurando respostas, né? Perguntando, basicamente, a meu respeito, porque essa busca de autoconhecimento, ela é fundamental, né? Sempre foi, e hoje em dia, cada vez mais, para a gente se dar conta, né, de tudo que nos cerca, de tudo que está acontecendo, que não é pouco. E a gente tem que ter cada vez mais, né, lembrando da cara da temperança, o equilíbrio para encontrar as respostas certas, né? Pois é. Tem alguma pergunta aí?
Não, não, ainda não. Eu achei isso tão válido que eu cheguei até a comparar, obviamente, cada um no seu devido lugar, mas comparar a seriedade e a precisão também com o Enneagrama. Conhece o Enneagrama? Não conheço muito bem, não. Então, Mas é tipos psicológicos, né? É tipos de personalidades, não é? Isso. Então, o Enneagrama, É. para mim, tinha sido a ferramenta mais excelente de conhecimento até onde eu pude ver. E quando eu fiz o das deusas, eu cheguei a comparar ambos. Tá muito bom mesmo. E o Enneagrama, para mim, já tinha uma base, agora as deusas ficou aí junto e realmente é muito sério. Obrigado, querida. Obrigado pela Tá, participação. olha só. Só quero te dizer uma coisa. Esse fim de semana eu estou viajando, então eu não sei se eu vou conseguir fazer esse material para a próxima quarta-feira. Mas fica o meu compromisso Claro, de buscar esse material sobre as deusas, tá? Para nós podermos conversar no momento. com certeza. Fique tranquila também, a hora que der você fala. Só deixa pra gente aqui no chat o seu contato, se alguém quiser fazer uma leitura aí personalizada sobre autoconhecimento e tarô, deixa o seu contato aí no chat pra gente, por favor. Tá bom, eu vou buscar o link lá no YouTube dos vídeos do Campbell, né? E coloco já o meu contato também. Legal. Mas é só o pessoal me adicionar no Facebook, Denise Hofmeister, que nós conversamos. Joia, Denise. Muito obrigado, querida. Fique com Deus. A gente também. Abraço para todos. Beijos. Beijos. Então, amigos, Denise Hofmeister com a sua colaboração na Rádio da Terra sobre autoconhecimento e lembrando aí do mito das deusas, Enneagrama, vale a pena vocês também conhecerem as deusas que existem no interior de cada um de nós. Qual é a sua, né? É mais ou menos como se fosse o horóscopo, né? O horóscopo tem lá, você é Virgem, Capricórnio, Sagitário, e existe isso também com as deusas. E é impressionante como isso é real na nossa vida. E igualmente, para quem não conhece, existe o Enneagrama. Enneagrama é outro ponto fundamental que foi trazido para o nosso momento presente pelo grande mestre Gurdjieff. Quem já assistiu o filme de Gurdjieff? Se você não assistiu ainda o filme de Gurdjieff, vale muito a pena. Ele que trouxe para o mundo ocidental o Enneagrama, as danças circulares e todo o conhecimento intrínseco daquela região que hoje, né, hoje a gente tem ali como Irã, Iraque, Pérsia e esses segredos que lá estavam. Gurdjieff foi uma pessoa que pesquisou muito, queria descobrir, e depois que ele se tornou quase um eremita dentro aí dos templos nas montanhas, que ele foi se descobrir, aí então a sua missão finalizou lá e ele foi enviado para o Ocidente trazer esse ensinamento para todos nós. É simplesmente fantástico e poderoso. A Denise colocou aí o vídeo, né? Se não me engano, esse é o Poder do Mito, que é uma coisa fantástica e quebra, né? Para quem não sabe ainda sobre a vida, deveria, ou quem acha que sabe sobre a vida, deveria assistir, porque ele quebra simplesmente tudo, quebra todos os nossos conceitos. Ou, em alguns casos, né, reforça algumas suspeitas, né? Mas quem assiste o Poder do Mito, quem lê Joseph Campbell, sabe que a vida é outra coisa e não um monte de ladainha que a gente tem achado que é, em todos os sentidos, em todas as tradições, em todas as filosofias, principalmente as filosofias modernas, os grupos modernos estão pautados por informações muito equivocadas sobre a vida. Por isso é importante assistir o vídeo Poder do Mito, para você repensar sobre aquilo que você acha que é e aquilo que você acha que não é. Bem, amigos, nós cumprimos aqui a nossa missão da leitura de oráculos. Deixo aqui
uns 5 minutinhos, vamos ouvir uma música. Caso alguém queira fazer alguma pergunta sobre espiritualidade, hoje é o dia que falamos somente sobre espiritualidade, mundo metafísico. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, volto já já para que possamos finalizar a nossa noite.